Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Que a graça de Deus possa sempre estar conosco a cada momento, a cada instante, porque Deus é bom, amém? A graça é infinita, a sua misericórdia é grande. Capítulo 5, versículo 21. Eu esqueci o óculos em casa. Louvado seja Deus. Amém? Versículo 21. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Podemos? Amém. Nós vamos ler até o versículo 33, tá bom? Eu vou tentar ler devagarzinho aqui, porque vocês sabem, quando eu estou sem óculos, eu leio bem ruinzinho. Diz assim, no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse uns aos outros é o casal. O tema dessa noite vai ser erros comuns de um casal que deve ser deixado. É como uma continuação da última mensagem que eu preguei sobre casamentos, tá bom? Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Essas questões, quando for pregado, não vou tocar, porque na última mensagem eu falei sobre isso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificar, purificando com a palavra, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a sua casa, ou seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é o mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor Deus, fale conosco ainda mais, Deus. Tenha misericórdia de nós, que a tua palavra possa falar sobre os nossos corações a cada instante. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A irmã está melhor? Está melhor, irmã? Amém. Louvado seja Deus. Então, nós vamos falar sobre os erros mais comuns do casal, ou dos casais, que devem ser evitados. Amém? E muitos casais, irmãos, ou muitos casamentos, eles são destruídos por inúmeros motivos. E o que é menos comum é destruído por falta de amor. Na verdade, outras coisas são destruídas e aquilo vai chegar a uma consequência ainda pior. Então, outros motivos que vai fazer com que o casamento seja destruído, que é, por exemplo, a falta de ordem. Por exemplo, Deus coloca o homem como cabeça do lar e a mulher é o cabeça e o marido é o pamonha, né? Ou a mulher, o homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e o amor dele é um amor de prioridade. A mulher que se vira de qualquer jeito e ele tem suas prioridades, porque ele não ama como se estivesse amando o seu próprio corpo.
E observe que se fosse o amor da mulher, fosse para ser como o próprio corpo, seria um amor vaidoso, né? Porque a mulher geralmente é uma vaidosa, né? O amor de homem do seu próprio corpo não é um amor de vaidade, é um amor de cuidado. E é esse tipo de amor que a Bíblia exige, assim como exige o respeito. Então, quando se perde o respeito, quando a mulher deixa de reverenciar o marido, deixa de ser sujeita ao esposo e o esposo deixa de amar, a ordem do casamento, quando eu falo a ordem, eu estou falando não a ordem de casar, mas a ordem no casamento. Cada um sai do seu ponto, cada um sai do seu objetivo, e por isso o casamento começa a perder a sua função. Então, a falta de ordem, a falta de prudência, quando você começa bem, mas termina mal. Quando você sabe como tem que ser as coisas, mas você começa a agir de outra maneira, e você começa a perder os fundamentos básicos, né, como pregamos no último culto sobre os fundamentos. A falta de sabedoria, muitas vezes tem um problema para resolver, o marido chega, por exemplo, quem trabalha em serviço braçal, que seja, cansada, a mulher vai jogar um monte de problema para ele, ou vice-versa, né? Então, falta de sabedoria para saber a hora de conversar, a hora de dialogar, a hora de discutir algo sério. Então, às vezes, se falta essa sabedoria, falta a entrega. Tem pessoas que não se entregam mais um para o outro. E por falta dessa entrega, tudo isso nós vamos falar hoje sobre isso. Por falta dessa entrega, as pessoas vivem no seu individualismo, que eu não vou entrar muito sobre isso, porque no último culto falamos também sobre isso. A falta de honra, a falta de desejo, a falta de temor, tudo isso que falta. E aí, por fim, esses dias eu estava vendo, inclusive, um senhor de idade, eu acho que ele é comentarista de futebol, eu acho, tá? Eu não tenho certeza. E ele falando assim que a esposa dele morreu agora, ele chorando, dizendo que houve uma fase da vida, ele já senhor de idade, uns 80 e poucos anos, e ele falando que a esposa morreu, ele disse, olha, houve uma fase da vida que eu achava que era só minha amiga dentro de casa, não tinha, mas é só bobagem, aquela fase, ele dizendo, aquela fase, hoje ela se foi, eu perdi o sentido da vida, meus filhos estão morando não sei aonde, não sei o quê, e eu perdi o sentido da vida, porque no fundo é a esposa e o esposo, o filho vai viver a sua vida, isso é Gênesis capítulo 2, vai deixar o pai, vai deixar a mãe, e você que devia ter a prioridade com o esposo e com a esposa, não vai ter, e o que vai sobrar é culpa, o que vai sobrar é dor, o que vai sobrar, estou falando daquele caso específico que a esposa morreu, estou falando de modo geral, amém? Então, quantos casais que se amam, mas mesmo assim ferem um ao outro, ferem com palavras, faz de tudo para se vingar de alguma coisa, de uma atitude. Tem pessoas que elas são maleáveis, tem pessoas que elas são maduras, tem pessoas que elas são mais, têm qualidades, outras pessoas não têm, e aí você quer ferir, está ferindo, troca de farpas, palavras, e você está destruindo o teu próprio casamento. Você pensa que está fazendo algo contrário, mas quando você começa a falar coisas que não deve, fazer coisas que não deve, você começa a destruir a tua própria casa, porque não se constrói com princípios errados. Nada se constrói dessa forma. Então, um casamento precisa ser construído de uma maneira sólida. E para ser sólido, todas as suas ações precisam ter dentro do seu coração um objetivo. Dentro do teu coração precisa ter um alinhamento com aquilo que vem de Deus. Porque se você faz por vingança, se você fala, por exemplo, você pode falar algo para alguém e ela se ferir. Amém. Qual é o teu objetivo? Deus vai olhar e ver que aquilo que você falou era necessário, e você achou que era necessário, e você falou para o bem. Porém, Deus vai julgar se você foi neófito, Deus vai julgar se você foi duro, Deus vai julgar se você foi áspero, tudo isso Deus vai julgar. Porque mesmo com intenções boas, podemos fazer mais, ter mais atitudes. Amém? Amém. Então, casais que ainda dormem na mesma cama, mas não têm a mesma aliança. Já perderam a aliança, que é aquela aliança de estar os dois juntos, até que a morte separa, mas os problemas já separaram. Aí um dorme para um lado da cama. Hoje tem aquelas camas, como é o nome daquelas camas grandonas? Quem sabe? Tem o nome. King, é cama King. Aí tá um lado, do outro lado, cabe uns 20 meninos no meio,
E a mulher lá do outro. Né? Porque já não tem mais, sabe? A coisa estão ali na mesma cama, mas não tem a mesma aliança, não tem o mesmo objetivo. O casal, ela está cometendo alguns erros. Eu não estou nem pontuando ainda os erros, tá? Estou só trazendo uma introdução. São casais que que se entrega para os filhos, faz tudo pelos filhos, gasta a sua energia, tudo pelos filhos, é um cuidado, é um mimo, é um negócio. Ou o esposo e a esposa é dois, parece que é dois cavalos, um cavalo e uma égua, o que seja, não sei qual é o melhor termo que eu uso aqui, sabe, é dor bruto, né? Os filhos é um cuidado, é um zelo. O marido pergunta o filho: mamãe, você pode fazer isso aqui? A mãe larga de fazer o negócio e vai fazer, sabe? Aí o marido pede uma coisa menor: se tu quiser, tu vai fazer isso aí, se tu quiser, do teu jeito aí, sabe? A coisa bagunçada. E as pessoas não sabem que estão destruindo o seu próprio lar, não sabem que essa sua prioridade ela está errada. E eu não estou falando que Deus é contra você cuidar dos filhos, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que existe uma ordem correta. Pena que eu não vou poder entrar muito aqui em muitas coisas, porque no último culto eu já falei sobre algumas questões. Amém? Então o casal ele se entrega para os filhos, mas já não compartilha nada com o cônjuge. Não compartilha nada. Aí tá lá o casal aqui, aí ou os filhos falam com o pai, ou os filhos falam com a mãe, mas os pais já não se conversam. Cada um vive no seu mundinho. E já não tem mais nada. É uma vida de ilusão. E essa vida de ilusão, ela vai parecer... Irmãos, é assim. Pode ser, se você, que Deus livre, né, se você estiver vivendo uma fase dessa, funciona assim. Você pode parecer que não dá para levar. Não dá para levar. Mas cedo ou mais tarde, isso vai pesar, vai pesando, e a coisa vai se desfazer. Porque você não sabe o que passa na cabeça do outro. Você não sabe o que a outra pessoa enfrenta. Você não sabe. E Satanás vai aproveitar as brechas para buscar destruir tudo o que você deveria ter construído, uma vez que Deus é que fez essa aliança. Amém? Nós aprendemos isso no último culto. Então, nenhum casamento acaba porque o amor acabou. Acabou porque... Não, acabou outras coisas que levaram a essas questões. Então, o casamento vai adoecendo primeiro. Você adoece o casamento. Você adoece o matrimônio. Você adoece os princípios. Você deixa de ter aquele... assim, você olha para a tua esposa, aí o esposo olha para o esposo, olhava com aquele olhar como eu posso dizer, de atenção, com um olhar assim de ver virtudes. Aí quando você começa não vendo virtudes, você começa a ver virtudes em outras pessoas. Aí desperta sentimentos e não sei o quê, porque faltou em casa. É assim, tudo o inimigo vai trazendo uma coisa posterior a outra. Vocês estão captando? Amém? Amém? Então começa assim, com indiferenças, coisas pequenas, e você não sabe o que aquilo vai crescer. Então antes havia atritos, porque parece ruim, mas é assim, um casamento, quando o casal se gosta, o casal está atenção com o outro, tem pequenos atritos aqui, tem pequenas coisas ali, tem uma ciúmezinha aqui, parece ruim, mas não quer dizer que é ruim, quer dizer que é cuidado. É como uma mãe que tem ciúme dos filhos, não pode ver conversando uma menina com um menino, já está ali sabendo que negócio é esse, mas é o cuidado, vocês estão entendendo? Amém. Então há aparentes problemas que não são problemas, são cuidados, e que precisa ser lapidado para que você tenha maturidade de como resolver esses problemas. Agora, o problema mesmo é quando cada um vive do seu jeito, cada um vive da sua forma, e ninguém mais se preocupa com o outro, já não tem mais pequenos atritos, as coisas estão dando meio errado, alguma coisa aqui, ninguém não diz mais nada para um para o outro, porque no fundo ninguém tem mais nada um com o outro, a aliança já foi quebrada. E pela aliança ser quebrada, aqueles cuidados que um dia havia, já não há mais. Você deixa as coisas passando, as coisas vão indo, porque você não tem mais o mesmo cuidado, você não tem mais o mesmo zelo, porque não tem mais o mesmo amor. Então uma coisa vai quebrando outra, e aí você vai ver que aqueles atritos já não existem mais. Parece que a casa está boa, rapaz, não tem uma briga mais aqui. Pois na verdade, vocês sabem, eu não apoio briga nem discussões, eu estou falando de pequenos atritos,
Estou falando de zelo. Estou falando de cuidado. Imagina o homem está andando, a mulher ele vai na rua e ela vai, eu estou só dando um exemplo, tá? Aí vai uma roupa curta e o marido olha aqui, ele nem liga. Quando ele tem cuidado, ele vai, pare, você não é de fazer isso, por que você está usando isso aqui? Você vai para onde? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Estou falando disso. Que aí quando você faz vista grossa, pode fazer o que for, que você não está mais nem aí. Porque a aliança é quebrada. Estou falando destes erros comuns que um casal comete. Eu só estou aqui introduzindo aqui o assunto. Que às vezes a pessoa não percebe. E aí depois o atrito não vem mais, parece que está tudo bom. Não, na verdade, irmãos, assim, ó, um homem que se preocupava com a esposa ou vice-versa e você não vê mais, tenha cuidado com isso. Você não vê mais assim, cobrança, não vê nada. É aqui que você tem que ter cuidado. É aqui que você tem que ver assim, rapaz, aqui acabou mesmo. É nessa hora que você tem que aceitar que precisa buscar restaurar, porque acabar já está ali. A pessoa ainda não reconheceu que estava acabado. Porque aquela aliança... Ora, como é, irmão, que você coloca a sua mão no fogo e não está nem aí se ela queimar? Se sua esposa é metade de você e se você é metade da tua esposa? Se ambos é um só corpo e está ali, pode fazer o que for, você não está nem aí. É como se estivesse dividido o seu corpo. É como se não fosse mais o mesmo corpo. E às vezes passa-se por cima disso. E aí já, como eu disse, o que há é um vazio. O que há é qualquer outra coisa, menos cuidado, menos amor. E esse vazio vai trazer vários outros perigos, que vai trazer o desânimo, vai trazer a destruição, justamente por falta de cuidado que deveria ter. Vocês estão captando até aqui? Amém. E é daí que começam os problemas. Não é daqui que parece que os problemas acabaram. Não, é aqui que começam os problemas. É justamente nesse ponto que começam os problemas. Pequenas atitudes vão mudando na tua casa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está na sala, aí tua esposa foi dormir. Aí depois ela acorda e diz, vamos dormir. Ela não quer dormir só. Eu estou falando só de dormir mesmo, tá? Não vai além na sua mente. Mas não quer. É só um cuidado. Depois você pode passar a noite todinha acordado. Pode virar o dia que ela vai dizer, tu dormiu que hora? Então tu dormiu, não sabe se dormiu ou não, para onde estava, pode ter saído da rua, pode ter feito mesmo que nada. Porque não tem mais cuidado. A coisa anda por aí. E aí você vai ver que existe muitas, aí entra os problemas. Quantas pessoas que, por exemplo, quantas mulheres, que mulher gosta mais de atenção? Muito embora isso hoje em dia não é mais coisas comuns, assim, apenas para mulher, mas gosta de atenção, quer atenção, que eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que gosta de atenção, quer ter atenção, mas ela é incapaz de promover paz na casa. Quer atenção, mas o marido é como se ele chegasse em casa, já fosse com um tampão no ouvido ou com fone de ouvido. É como se tivesse um fone de ouvido espiritual, porque a mulher é uma murmuradora, chegando em casa, não sei o que, o mato tá grande, e não sei o que, tá faltando não sei o que, e o cara chega atribulado, que a vontade dele é de ir logo ir pra rua. Quer atenção, mas não promove a paz, para que haja essa atenção. E aí o casal erra nessas coisas pequenas, que quer uma coisa, mas é incapaz de promover um ambiente para que aquilo que ela quer, ou que ele quer, aconteça. E aí você vai ver quão o lar ele é destruído. Provérbios capítulo 21, versículo 19, diz assim: melhor é morar no deserto sozinho do que viver numa casa com uma mulher briguenta. Quem disse isso não foi o homem mais tolo do mundo, nem foi um dos homens mais sábios, foi o homem mais sábio que o mundo já viu. Amém. Ele disse, rapaz, muito melhor morar no deserto sozinho, no sol quente, do que com uma mulher briguenta dentro de casa. Mas se não há paz, se não há um ambiente, como vai ter atenção? Como vai ter atenção? O oposto disso é cada um viver no seu mundinho, né? Isso é a geração de hoje, né? Aí, a depender de cada caso, aí está ali o marido, fica só na internet para cá, a mulher fica só na internet para ali. E o problema não é por causa da internet, porque, assim, irmãos, a gente tem que ser realista. Às vezes a gente pensa assim, a internet... Não, o problema está nas próprias pessoas. Pode tirar a internet, que não tem diálogo mais dentro de casa, pode tirar o que for, cada um vive para um lado do seu mundinho, porque não tem mais aliança.
Não é a internet, você pode culpar o que for, é você mesmo. Não é outra coisa. Você tem que reconhecer as suas limitações e dizer, rapaz, esses erros comuns eu preciso deixar. Porque se você não deixar, a coisa não vai mudar. E aí você está aprendendo algo que daqui a alguns anos você vai reconhecer e vai dizer, rapaz, naquele tempo Deus falou comigo e eu não dei atenção. É assim. É assim que funciona. Então o homem, ele quer muitas vezes intimidade. Quando eu falo intimidade, vocês estão entendendo o que é, né? Com a esposa. Mas ele é incapaz de dar atenção, de dar carinho, mas ele quer, sabe? É coisa, tudo assim, tudo do lado avesso. A mulher quer atenção, mas não quer promover um ambiente para que haja um diálogo. O esposo, ele é mais carnal, quer outra coisa, mas não promove o ambiente para que haja isso também. Aí a coisa não anda, a coisa vai indo mais para longe, né, do padrão que se deveria. E aí a esposa, ela quer ser ouvida, ela quer falar do dia dela, quando é uma esposa atenciosa. E quando não é, não tem nada. Pode ir, por exemplo, você ficou em casa e sua esposa for para a igreja ou vice-versa, não vai dizer como foi o culto, não tem diálogo nenhum de nada, nem coisa de Deus, nem nada. Nada. Porque justamente você vai observar que este é os erros comuns que está antecedendo a destruição total de um casamento. E é aqui que nós precisamos entender. Amém? Então a esposa, ela quer ser ouvida, mas ela é incapaz de parar de reclamar de tudo. Reclama de uma coisa, de outra. Às vezes o esposo quer dialogar, diz, rapaz, eu tenho vontade de dialogar, mas ele é incapaz de falar no tom normal, ele precisa estar brigando, falando igual está falando com a criança. Porque ele é incapaz de dialogar. Na hora que vai conversar, é briga. E quando eu falo briga, é briga mesmo. Às vezes acontece isso. Tudo isso está mostrando o fim de um casamento. Se você não vigiar, pode estar acontecendo com você. Nós precisamos dar atenção para tudo isso. Amém? O marido quer ser respeitado, quer ter a palavra final na casa, quer ser, eu sou aqui, eu que sou agora fugiu a palavra que abastece a casa. Como é que é o nome? Fugiu agora. O mantenedor, tem outra palavra para isso, né? Da casa. Aí ele quer ter a palavra final, mas ele age como um moleque. É mentiroso. Só vai tratar um assunto sério, só leva as coisas na brincadeira, na molecagem. Não tem peso nenhum, a palavra dele não tem peso nenhum. Diz, vamos fazer não sei o que, mas na hora não faz, não tem compromisso. Aí quer ter a palavra final. Não vale nem a palavra do filho, às vezes. Vale menos do que o filho, que não tem nem a formação como um jovem direito, mas quer ter a palavra final. E às vezes não percebe que não passa de um moleque que quer ser quer ser chefe de família, mas não consegue ser nem um pai presente, um pai que traz realmente ensinamentos, né? Então, às vezes a gente passa por cima disso tudo e a gente não percebe os problemas, né? E a inversão de valores, irmãos, terrível, em vários aspectos. A mulher, em vez de educar os filhos ou o marido, o que eu falar aqui, se eu falar mulher, serve para o marido também. Se eu falar o marido, na aplicação vai servir para todo mundo, amém? Às vezes a mulher está ali, aí ela, em vez de educar os filhos e ensinar os filhos a educar do jeito certo, olha, passar por aqui, tal, é desse jeito, mas não educa. Mas é para mimar, sabe? Filho responde, fala alto e não sei o quê, mas não diz nada. Mas na hora de ensinar, exortar, corrigir, não faz, não educa. Mas para mimar, é mimando para um lado e mimando para o outro, é tanta coisa. E aí o marido que deveria ser mimado, ela quer educar ele, ou vice-versa. Quer educar. É o marido, é a esposa, quer educar, mas por quê? Porque perdeu-se a base, porque perdeu-se aquilo que era sólido, o que deveria ser sólido, e aí a coisa começa a desandar. Então um dos grandes erros é justamente colocar os filhos no centro daquilo que a gente chama de família. O primeiro erro mais comum, citando aqui os erros, é justamente isso, é pegar
e achar que o centro da família são os filhos. Nunca foi. Ou você já viu um menino nascer assim do vento? Você já viu? Tá, só se for os índios, né, que nascem assim do boto. Você já viu alguma coisa nascer menino do vento ali? A mulher tá andando na rua, apareceu, o menino apareceu, já dormiu, amanheceu já com 9 meses. Você já viu isso alguma vez? Então não é, o centro não é dali. Aquilo é a consequência do que é o casamento, não o centro do que é o casamento. Então, quando a pessoa ela parte e não sabe esse fundamento, ela coloca os filhos no centro e o próprio cônjuge fica nas laterais, fica ali tudo desanda, tudo começa a desandar. Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixai o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia está dizendo, olha, os filhos vão deixar, e vai ficar, e vai ter seu pai, sua mãe. E o pior é quando a família erra e o outro mais na frente erra, a outra família não adianta. Não adianta nada disso. O que a gente precisa é acertar. Acertar. Porque um dia teus filhos vão te deixar, um dia teus filhos vão morar com seu marido ou com sua esposa, né? Hoje em dia está difícil falar isso, porque hoje em dia ninguém sabe mais nem o que se diz que nasce mulher, já pensa que é um elefante, vira um elefante só porque achou que é elefante, e o negócio está desse jeito hoje, né? Mas, biblicamente, o homem larga a mulher e une-se com o seu esposo, não é isso? Larga o pai e mãe, perdão, e une-se com sua esposa, não é isso? E por que você acha que vai ser diferente com os teus filhos, se você fez isso? Por que você acha que vai ser diferente? E o ambiente, depois que eles saírem, que você passou a sua vida inteira construindo em cima deles, e o que vai ser depois disso? Principalmente quando é aqueles filhos que não tem vínculo de amor, sabe que você tá ali e cada um por si. O que vai ser? Aí você vai descobrir, rapaz, eu plantei uma bomba na minha casa e agora tudo desandou. E por isso que muitos casais, eles se deixam, às vezes na idade já mais avançada, justamente porque não sobrou mais nada, nada que unia, não sobrou mais nada. É como se o casal tivesse assim, o sentimento de, não, é missão cumprida, eu eduquei meus filhos, já estão, agora eles estão vivendo a vida dele, não tem mais, é como se sempre fosse um peso o casamento. Porque você ou eu tratamos como um peso, justamente por não observar o que deveríamos observar, né? Então, antes que o filho exista, existe uma aliança que Deus fez. Então, antes do filho existir, tem que ter uma aliança. É assim ou não é? Amém. Antes de você ter um berço na sua casa, tinha um leito na sua casa. Então, existe uma ordem correta, existe uma ordem que é estabelecida por Deus, amém? Então, o primeiro erro comum é fazer dos filhos o centro, né? Isso do absoluto, o centro do lar. E o cônjuge parece que se torna meramente um escravo. A mulher é como se a função é limpar a casa e fazer comida. O marido se vira, bota a comida aqui dentro de casa, cuida. Amém? Hoje estou pregando devagarzinho, já estou quase quebrando tudo, irmão. Imagina se estivesse pregando hoje naquela inspiração. Amém? Estou bagunçando com tudo aqui já. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então a esposa ou o esposo, eles gastam tudo que tem. Quando eu falo gastar, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de força, vitalidade, plano. Você sabe, você gasta tudo. Seu marido chega assim, olha, eu estou pensando em morar em tal lugar, tal, vai ser bom. A esposa, não, eu tenho minhas amizades aqui, tem não sei o quê. Não planeja de jeito nenhum, não. O filho está crescendo, aí precisa mudar de uma cidade, aí já sonha junto com o filho. Não, eu acho que eu não deixo o meu filho ir sozinho, não. Eu vou ter que me mudar também. Porque a mente está totalmente fora do padrão que Deus estabelece. Então, você vai ver que é assim que muitos lares parecem que estão edificados, mas já foi destruído há muito tempo. Então, às vezes a gente não para analisar, irmãos, que a gente gasta muita energia e a prioridade, o nosso tempo, e não sobra mais nada para outra pessoa, não sobra mais nada. O filho é idolatrado,
E todo menino que é idolatrado, que é mimado, ele vira tirano. Pode esperar. Menino que é idolatrado, que você não sabe dizer não, que tudo que você tem... Sabe, é igual assim, você não pode dizer uma notícia para um menino. Hoje em dia é um cuidado que tem. Você não pode dizer uma notícia para o menino, porque se dá uma notícia para ele, ele pode se entristecer, aí você tem que cuidar de, sabe? É umas coisas, menino tem que aprender mesmo, aprender com não, aprender que as coisas é daquele jeito, porque se não aprender, meu irmão, vai crescer e não vai dar para prestar, não tem para onde correr. A não ser que ele tenha um princípio dentro dele mesmo, que ele olha aquilo como errado e tem uma visão de mundo de não, isso aqui é errado, e aí ele mesmo se identifica com aquilo. Mas se não for, ele não vai ter, ele vai ter as amizades do mundo como a influência. Pode crescer na igreja, o que for, mas não vai mudar. Se não tiver um ambiente em casa, não muda, porque aqui se aprende, mas é na casa que se vê o exemplo de vida, é na casa. Se não for ali, nada vai fazer diferença. Então, quando o filho é idolatrado, é mimado, ele vai virar tirano. E a família, ela começa a priorizar os filhos, negligencia o casamento, a própria aliança, estão fadados a viver na derrota, a separação. Quer seja a separação no sentido literal, ou no sentido de que estão todos na mesma casa, mas já não tem a mesma aliança. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu já preguei no último culto. Segundo erro, vou tentar ser breve, irmãos, que 8h30, agora que eu estou no segundo erro. Segundo erro comum é tratar o esposo como se fosse um filho bastardo. É quando você tem, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 33, a mulher, diz assim o texto, né? A mulher reverencia o marido. Só quando a mulher ela deixa de reverenciar o marido, ele é tratado em casa como se fosse um filho bastardo. Filho bastardo é um filho que é criado por alguém, mas aquela pessoa não tem o amor de pai nem o amor de mãe. Então o que tem é ordenança, o que tem é missão para ele fazer, o que tem é dever. O que ele tem é dever, não sei o quê. Se cobra por tanta coisa, cobra-se muita coisa. É isso, é aquilo outro, e não sei o quê, tanta coisa. Nada que ele faz a pessoa elogia, não tem elogio nenhum, só cobrança. Só cobrança, 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 cobrança. É um erro que se torna comum nos dias de hoje. E aí ele já não sabe fazer nada. Ele não consegue mais fazer nada. Por quê? Porque ele começa a viver uma vida que só faz quando é mandado. Sabe aquele marido pamonha que devia ser o marido de casa, o homem de casa, vira o marido pamonha. Não sabe fazer nada da vida, tem que ser mandado, ele não tem postura para nada. Aí a mulher se torna a chefe da casa, parece coisa boa, mas ela vai sentir falta do homem dentro de casa. Que na hora que tiver um negócio, uma zoada ali fora lá, é ele que vai abraçar a mulher e dizer: ô mulher, abre a porta lá para ver o que está acontecendo. É ela que vai ter que ir lá. Ela que vai ter que pegar pelo menos um cabo de vassoura para ver o que é. Aparece uma barata lá, e aí é a mulher que tem que matar a barata, que ele está pulando com a voz fina e ainda passando as mãozinhas assim. Não dá certo. Mas quem fez o traste virar o que está virando? A mulher. Você está entendendo? Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, então, às vezes a gente corrige o jeito que o marido fala, corrige o jeito que o marido se veste, corrige o jeito que o marido trata o filho, corrige tudo, até como ele mastiga, está corrigindo tudo. Vai ficar igual um empregado, igual um filho bastardo que só vê problema, mas não tem nada, né? Então o marido, ele se torna um pamonha dentro da casa dele. Ele não é mais nada do que um pamonha, é um pau mandado, é igual o rei Acabe. A mulher que mandava lá tomar o negócio da vinha, que ele tinha vontade de comprar uma vinha boa, aí ele disse para a mulher: ah, rapaz, essa vinha aqui, ó, ei, vinha bonita, rapaz, eu sou rei, mas a minha vinha não é bonita como aquela não. Ela olhou assim pro rei e disse: rapaz, mas tu que é rei aqui? Não, mas isso aqui é dele, a terra é dele. Ela foi lá, tomou a terra do outro lá, porque ele não mandava em nada, quem mandava era ela. Não, eu tomei a terra, agora é teu. Você, mas é dele, mulher. Diz: ó, tu já quieta aqui, o cacete vai comer você de ti também. Faltava botar ele de joelho de castigo lá, porque vocês estão entendendo, irmãos? E corrige tudo. E aí você vai ver que justamente essa aliança que é feita é uma aliança de escravos. É o que é feito. E isso, irmãos, cansa. Porque você perde admiração.
E um casal, quando perde admiração pelo outro, vai aparecer alguém que vai adquirir isso aí. Pode esperar, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. E aí a coisa começa a mudar. E aí, como o marido não pode agir como um homem, ele não pode agir, ele não pode porque ele é pau mandado, aí a coisa começa a desandar. Né? Amém? E aí o homem perde o controle da sua própria casa. Terceiro erro, tentar ser breve, tá, irmãos? Terceiro erro é o marido tratar a esposa como se fosse um objeto ou uma empregada. Acha que a mulher é só empregada, olha a casa, só olha a casa quando está suja, mas não sabe dizer, rapaz, olha a casa está limpa. Estou dando só esse exemplo, tá? Acho que é empregada, acho que, sabe, não consegue fazer nada, a não ser reclamar, só reclama. Muito embora, eu volto a dizer, irmãos, aquelas pequenas coisinhas que elas devem acontecer. Por exemplo, tem mulher que é cebosa. Se o marido não fala nada, a mulher vai virar um chiqueiro dentro de casa. Não é isso? Assim como tem homem, por exemplo, que não banha. Se a mulher não diz, banhar uma cebosa, você não banha. Entendeu? Então, às vezes tem que ter um diálogozinho, saudável. Amém? Senão, irmão, louvado seja Deus, lembrei de algo, mas eu vou falar aqui não. Louvado seja Deus. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vai dizer, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, sabendo que é um vaso mais frágil. Então a Bíblia, ela não apenas ordena que o marido deixe sua mãe, seu pai, que viva com a sua mulher na sua casa, mas ensina que você, ao viver com ela, deve ter entendimento de como viver. Então, Deus, ele cobra o entendimento do marido, porque ela é um vaso mais frágil, né? Isso, quando não entende, acontece o que aconteceu com Eva. Quando não entende, as coisas começam a sair do ponto, porque falta entendimento. E é dever, irmãos, do homem entender a fraqueza da esposa, é dever do homem entender, buscar ter a percepção do que a mulher, do jeito dela. É dever do marido ter isso. Perceber como as coisas estão em casa. Eu sempre digo lá em casa, tem coisa que está acontecendo lá em casa, lá eu olho para a esposa, não, que eu olho, é como se parece é como se tivesse uma carta escrita lá. Eu sei, sabe, você começa a ver as coisas de maneira clara, e é dever seu fazer isso. A Bíblia ensina você a fazer isso. Agora, às vezes, as pessoas não têm mais percepção, ninguém nem olha para o outro. Antigamente falava assim, né? Antigamente falava assim, a mulher cortava o cabelo, aí um homem chegava lá e nem percebia, pelo menos os namorados, né, alguma coisa assim. E aí eu ficava chateado porque o marido, o namorado, que seja, não deu atenção. Hoje o homem pode aparecer com a cabeça raspada lá também, que ninguém vai ver nada. Porque a coisa, irmãos, hoje ela está desandando, irmãos. Está desandando. Então, às vezes, as pessoas não percebem o que está acontecendo no casamento, a fraqueza do casamento, a fraqueza, ou quanto a pessoa está se esforçando, quer seja o homem ou a mulher, está se esforçando em algo, não se percebe, só percebe-se o que falta. Só percebe o que falta. E esse é um problema. Porque tem gente que assim, irmãos, tem gente que assim, não faz. Jesus não ensinou, quando você vai construir uma casa, você faz primeiro os cálculos? Ensinou ou não ensinou? Faz primeiro os cálculos. Mas quem não fez os cálculos, ele tentou fazer. Você acha que ele não fez os cálculos, mas ele pensou que ia dar certo. Eu já cheguei a construir uma coisa que eu tive que parar no meio porque a coisa não foi como eu pensava. Mas na minha honestidade eu pensei, não, vai dar. Mas não deu. Mas eu fui imprudente. Jesus ensina a acontecer imprudência. Quando você vai fazer uma coisa, você tem que fazer os cálculos primeiro. Pai, não, está tudo certo aqui? Vai dar para fazer isso aqui? Dá. Então eu vou fazer. Jesus ensina a fazer com o coração, mas também ter prudência na hora de fazer. E às vezes a gente não tem nenhuma prudência, a gente só pensa em fazer as coisas. E aí é um dos grandes problemas, né? É um dos grandes problemas. E aí o clima começa a cair, começa a ser destruído dentro de casa, porque o ambiente, ela quebra tudo, né? E aí as pessoas começam a cobrar. Uma cobra uma coisa, outra cobra outra, e é dever do homem ter o entendimento, como eu disse, só que às vezes as pessoas, elas passam por cima de muita coisa. O marido cobra, por exemplo, roupa limpa, cobra a intimidade, é isso, mas não dá atenção, não dá de jeito nenhum, e aí
vai destruir justamente esse clima. Porque onde ele cobra, ele não faz nada para mudar o que ele está cobrando. Não faz nada. E o ambiente propício não existe. E aí não adianta o marido, por exemplo, agir com a esposa como se tivesse tudo bem. Não, ele não tem mais admiração, não tem mais nada. Irmãos, é um casamento fadado, fracassado. Ele não tem mais nada na admiração, não tem mais nada. Será que a gente vai ter que ser tão burro a ponto de esperar as coisas acontecerem com todo mundo assim? Com todo mundo ter suas próprias experiências? Será que é isso que nós vamos ter que aprender? Por não aprender, ouvir a palavra e dizer, meu Deus, eu preciso mudar enquanto há tempo. Preciso mudar. Quarto erro, vou tentar ser breve. Um marido ausente, né, isso, que tenta satisfazer já não tenta satisfazer a sua esposa e se quer dar conta, vocês estão entendendo? E aí o marido é ausente, vai dar problema. Pode esperar, porque antigamente, irmãos, hoje em dia, irmãos, eu não sei, eu estou vivendo numa sociedade que eu não estou mais nem entendendo ela direito. Porque antigamente era muito comum isso, porque era comum, os homens tinham mulheres na rua, as coisas eram desse jeito, os limpos sempre foram assim. Mas às vezes o homem, para se aproximar da mulher, é quase como se fosse um ato de aniversário, uma vez por ano. A coisa não vai. Aí Deus tem que dar paciência para a irmã, porque se não for, a coisa não vai. E a Bíblia ensina sobre esse tipo de coisa. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 7, na verdade, o versículo 5. E Paulo vai recomendar ao casal a não se privar, para que o inimigo não encontre brecha. Paulo vai tratar acerca disso. E aí, quantos casais não estão sendo destruídos porque já não tem mais nem isso não tem mais. E justamente é o que está faltando em muitos lares. E aí, Satanás acha brecha. Pode esperar, um lado de outro, um dia o inimigo vai conseguir o que ele quer. Pode esperar, irmão, pode esperar, porque também não é assim da hora não, começa na mente, depois vai para o coração. E aí, Paulo recomendou, Paulo, cheio do Espírito Santo, falou isso. Então, às vezes, a gente está passando por cima de vários pontos. Eu vou ser breve, tá, irmãos? Está dando 9 horas aqui. O quinto erro, vou parar no quinto. Tem vários outros erros, né? Que é ignorar uma coisa está faltando de um lado, e é justamente porque faltou primeiro do outro. Às vezes a gente ignora isso. Talvez é um dos maiores erros. Você ignora que algo está faltando. Você não ignora que algo está faltando no teu cônjuge, mas ignora o que falta de você, que está faltando de você. Você percebe, é expert em observar as coisas que mudaram do outro lado, mas você é incapaz de observar tudo o que você deixou de fazer. Você é incapaz de observar que muitas coisas que mudaram, você promoveu um ambiente de mudança. Você promove. Havia uma fase da vida, meu pai gostava, sempre foi de brigar, ele nunca foi de dialogar. E tinha uma fase da vida, eu acho que aos 16 anos, eu pensei assim, rapaz, eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Na hora que eu estiver por aqui assim, eu vou por ali, e eu fazia assim, mas não com raiva, nada não, eu disse para evitar. Porque ele gostava de brigar, a gente não dialogava, ele falava coisa, eu sempre calado, e medroso também de apanhar, né, sempre fui medroso. Então, quando ele estava para um lado ali, eu ia para outro, eu não queria nem dialogar mais. Mas ele promoveu esse ambiente. Passou um tempo, muito tempo. Um dia ele falou, rapaz, a gente conversando, eu já casado, adulto, tenho filho. Falou, rapaz, você não cresceu e não pegou, né, meus gostos de animal, de não sei o quê. Eu lembro que eu falei para ele, mas como que eu não podia nem chegar perto do senhor, perguntar uma coisa, você já vinha brigando, já perguntava uma coisa dos animais lá, já vinha... Aí eu procurava nem buscar saber. Eu fui procurar saber para quê? Se eu procurar saber, era briga. Rapaz, tu é doido. A conversa era desse jeito. Eu lembro que depois casado, Deus deve testemunha disso. Casado já, não queria, é o hábito que a pessoa tem, né? Aí ele falou, meu filho, pode fazer um favor para mim? Eu disse, que foi? Vai lá no matadouro, tem um cavalo lá, não sei o que, desamarra ele, abre o portão e fecha o outro. Aí eu
Abrir o portão que está fechado e abrir o que está fechado e fechar o que está aberto. Aí eu fui lá, meio-dia, fui lá, abri, e aí o portão que devia estar fechado estava aberto e o outro também estava aberto. E o cavalo estava amarrado. Aí eu liguei para ele, só perguntei qual é o portão que é para fechar mesmo. Ele nem conversou. Tu é doido? Eu já te disse, eu esperei terminar. Terminou. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Estou fazendo um favor pro senhor. Fui bem sincero, onde eu antigamente falava isso para ele. Mas eu falei, não tô bom. Estou fazendo um favor pro senhor sair da minha casa, meio-dia. E se eu estou lhe ligando, é porque os portões estão abertos. Eu quero saber qual é que é para fechar e qual que é para abrir. Porque se tiver do jeito que você tinha dito, eu não estava lhe perguntando. E aí, não, meu filho, não sei o quê. E, rapaz, passou, irmão, o papai tem uma vantagem. Que quando ele está errado, ele passa uns 3 dias assim, um homem mais manso, está igual Moisés, o filho de Moisés, mais manso da face da terra. No outro dia ele me viu lá com aquele, ô filho, não sei o quê, que é o cafezinho, sabe, a coisa, passou uns 3 dias, né? Então tem as suas vantagens, mas se a gente não tiver a paciência de jovem, irmão, a gente sai do espírito, né? Então as coisas, elas são assim, né, irmãos? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz assim: marido, pague a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Às vezes nós cometemos o erro que uma coisa está faltando de um lado, porque nós não observamos o que faltou do outro. Faltou a devida benevolência de um lado enquanto está faltando do outro. Nada muda sozinho, irmão. Nada muda sozinho. E aí você entra no estado, depois com o tempo, entra no estado automático. A coisa começou a mudar e você observou, chamava atenção, aí depois já começou a dar atenção e deixou, deixa. E pronto, acabou. Quando você chega nessa fase automática, acabou. Só esperar que está fadado já o fracasso. Pode esperar. Você está assim, remendando. Jesus ensinou não botar remendo velho com pano novo que não dá certo. Não vai dar certo, o buraco vai ficar maior. Parece que está remendando lá, parece que está melhorando. Não vai. Remendinho não dá certo. Ou bota um pano novo, remendo novo com pano velho vai rasgar. E o remendo, se o pano for novo, mas o remendo for velho, vai rasgar o remendo. Então não dá certo. Jesus ensinou isso. Por que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito? Tem outros erros aqui, irmãos, mas não vai dar até para a gente pregar. Então, o que eu estou falando são os erros básicos, os erros comuns que os casais cometem e que nós devemos fugir para que o nosso casamento não caia num fracasso, para que a gente não caia em problemas. Eu poderia citar vários outros problemas aqui, tá? Poderia citar vários outros problemas, mas eu espero que os irmãos possam ter entendido, amém? A mensagem hoje foi mais descontraída, para não ficar muito pesado, por mais que a seriedade da mensagem, ela exige da gente mudança. Você tem a oportunidade de buscar mudar, de ver o que está errado, dizer, meu Deus, e o que foi falado desses 6 pontos, pelo menos uns 2, ou então uns 5, ou todos os 6, tá os 6, bota logo um caixão logo lá, manda botar só o endereço, porque a coisa já está quase morrendo. Mas busque mudar, irmãos. Busque mudar, enquanto é tempo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar.